Olá, eu sou o Rosaldo Noceira e vou mostrar a você uma apresentação do curso de gerenciamento de projetos de construção. Eu sou engenheiro civil com pós-graduação em construções industriais, bacharel em administração de empresas, fui o primeiro profissional de engenharia do Brasil a obter essas 3 certificações do PMI. Sou certificado pela Microsoft em gerenciamento de projetos com o Microsoft Project. E basicamente a minha experiência foi na implantação de empreendimentos industriais, com participação em mais de 20 projetos nas áreas química e petroquímica, siderurgia, papel e celulose, automotiva, mineração e outros. Sou autor de mais de 20 livros sobre Microsoft Project e sobre gerenciamento de projetos. Bom, aqui está o meu site, meu Instagram e o meu WhatsApp, caso você ainda tenha dúvidas aí após assistir a esta apresentação. O objetivo do curso é apresentar os fundamentos, as características e os processos de gerenciamento de projetos de construção, de forma prática a serem aplicados no dia a dia para capacitação dos participantes como gerentes de projetos de construção. O material didático. Você vai receber um e-book colorido com 550 páginas com acesso ilimitado. Você vai receber também um pôster dos processos de gerenciamento de projetos de construção, onde eu mostro aí todos os processos e em quais grupos de processos cada um deles estão. Também eu mostro um pôster da interação entre os processos de gerenciamento de projetos. Tudo que temos na iniciação, tudo que temos aqui no planejamento, na execução, no monitoramento e controle e no encerramento. Você também vai receber um caderno dos processos, contendo todos os processos de gerenciamento de projetos, somente eles dentro desse caderno, para facilitar a sua consulta, com as entradas, ferramentas e técnicas, saídas e em quais processos ele impacta. E você também vai receber um caderno de formulários com mais de 120 exemplos em PDF. E ainda mais, você vai ter acesso às 44 videoaulas gravadas de acordo com os capítulos do e-book. Essas videoaulas são disponibilizadas por 6 meses na plataforma, já que é uma plataforma paga. Mas você tem acesso ilimitado nesse período e, caso necessitar por mais algum tempo, não tem problema, a gente libera. O programa do curso. Então, na aula 1, nós vamos ver fundamentos de gerenciamento de projetos. Na 2, o contexto de gerenciamento de projetos de construção. Na 3, o gerente de projetos. Na sequência, o escritório de projetos, o reconhecimento do projeto, a equipe do projeto, os fatores influentes no projeto, a preparação para início do projeto, os processos de gerenciamento de projetos na aula 9 e na aula 10 até a aula 44, os processos de gerenciamento de projetos, conforme eu já vou mostrar um pouco mais à frente para você. Além disso, nós temos várias leituras complementares e, conforme eu já falei, formulários aplicados aos processos. Detalhando um pouquinho mais cada uma das aulas, aula 1, fundamentos de gerenciamento de projetos de construção. Então nós vamos ver o que é um projeto, ciclo de vida, o que é o gerenciamento de projetos, o relacionamento entre os grupos de processos, os benefícios, causas e fatores de sucesso e fracasso, o contexto em si do gerenciamento de projetos, partes interessadas, fatores ambientais, opinião especializada, restrições e premissas. Na aula 2, nós vamos ver o contexto do gerenciamento de projetos de construção. Então, aí engloba o ambiente dos projetos de construção, os fatores influentes e os métodos de desenvolvimento e entrega do projeto. Na aula 3, os critérios para a seleção do gerente de projetos, o desafio do gerente de projetos, as expectativas da organização e da equipe para com o gerente de projetos e os princípios de liderança para o gerente de projetos.
Na aula 4, nós vamos ver o escritório de projeto, ou Project Management Office, o PMO, as funções do PMO e as atividades gerais do PMO. Na aula 5, o reconhecimento do projeto. Então, aqui nós vamos ver a análise do contrato, análise dos documentos de engenharia do projeto, o reconhecimento do local do projeto, o reconhecimento do orçamento. E para cada uma dessas análises ou reconhecimento, nós temos os referidos formulários. Reconhecimento do contrato, né, que é só uma página, só para exemplificar. Aqui tem a lista de documentos, né, de engenharia do projeto. Aqui tem uma página só do relatório de visita ao local da obra. Aqui tem o registro de desvios do orçamento. Na aula 6, nós vamos falar sobre a equipe do projeto, as funções da equipe e os fatores que influenciam na definição da equipe de gerenciamento do projeto. Na aula 7, nós vamos proceder à identificação dos riscos primários do projeto, isso englobando riscos técnicos, riscos do gerenciamento do projeto, riscos internos da organização e riscos externos. E daí tem também o formulário específico para registrar os riscos primários. Na aula 8, nós veremos então a preparação para início do projeto, iniciando pela coleta de informações históricas, né, as lições aprendidas em projetos anteriores, como é que nós fazemos isso, né? Definição da missão e das metas do projeto, identificação das premissas e restrições, definição dos procedimentos e padrões de gerenciamento a serem utilizados e a notificação do início do projeto. Então, só para exemplificar aqui alguns formulários, nós temos aqui documentos do projeto, lista de verificação. Então, são várias páginas, só coloquei uma para exemplificar. Então, isso aqui já vai contribuir em muito para a identificação dos riscos primários do projeto. E aqui um exemplo do formulário notificação de início do projeto. Na aula 9, aí sim nós vamos mostrar uma visão geral, né, de todas as áreas de conhecimento, dos grupos de processos e onde cada um dos processos se encontra. Então aqui nós temos todos os processos que nós vamos estudar da próxima aula até a última. Na aula 10, nós vamos ver o gerenciamento da integração na iniciação do projeto. Então nós vamos ver logicamente toda a parte teórica e tudo mais e mostrar os fluxos de cada um dos processos. Como, por exemplo, no processo desenvolver o termo de abertura do projeto, nós vamos mostrar as entradas, né, que é aquilo que você precisa conhecer para desenvolver o processo, as ferramentas e técnicas, né, como eu vou desenvolver cada um desses processos, e saídas, o que eu devo produzir em cada processo. E também eu mostro nesse fluxo o impacto desse processo em outros processos. Como exemplo, né, o formulário de termo de abertura do projeto. Na aula 11, nós vamos ver o gerenciamento das partes interessadas na iniciação do projeto. Então, por exemplo, aqui o processo identificar as partes interessadas. Vamos mostrar as entradas, ferramentas e técnicas, saídas e em qual processo esse processo tem impacto. Aqui um exemplo do formulário identificação primária das partes interessadas. Na aula 12, nós vamos ver gerenciamento da integração no planejamento do projeto. Então aqui, por exemplo, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, entradas, ferramentas e técnicas, saídas, e esse processo realmente impacta em quase todos os outros processos. E um exemplo bem resumido aí de um plano de gerenciamento do projeto. E assim nós vamos, dessa segunda aula até a 44ª aula, vendo todos os processos de planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Mas isso ainda não é tudo. Ainda temos as leituras complementares. Eu vou mostrar a você o fluxograma do gerenciamento de risco envolvendo todos os processos e todas as saídas de cada um dos processos
na sequência de desenvolvimento do gerenciamento de riscos. Esse fluxograma você não vai encontrar em parte alguma. Vou mostrar também, aqui só exemplificando algumas, todas as ferramentas de identificação de riscos, como o diagrama de Chicago, o diagrama da causa e efeito, a matriz ou a análise SWOT. Vou explicar a matriz de probabilidade de impacto e todas as outras ferramentas. Vou também mostrar uma lista de identificação de riscos em projetos, isso dividido por grupo de processos. Depois, só para exemplificar mais alguns formulários. Para cada uma das ferramentas de identificação de riscos, nós vamos ter o respectivo formulário para registro. Então, por exemplo, sessão de brainstorming dos riscos, tem um formulário específico. Tem um formulário específico para entrevista para identificação dos riscos. Formulário para identificação da causa raiz, os 5 porquês. Identificação dos riscos através da análise SWOT. Registro dos riscos negativos e também os positivos. Formulário para análise qualitativa dos riscos. Lista dos riscos priorizados. E lista de observação dos riscos de baixa prioridade, porque pode ser que esses riscos, com o decorrer do tempo, eles se tornem com uma probabilidade ou impacto maior e se tornem prioritários. Plano de resposta ao risco. Então, veja que é o material mais completo que vai capacitar você a se tornar um gerente de projetos de construção. Informações sobre valores de investimento e promoções pelo WhatsApp 11 97257 6665. 11 97 257 6665 com a CELI. E quero agradecer aqui a você que investiu esses minutos aí para assistir esta apresentação. Espero que tenha gostado e um abraço.